Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou fazer a correção de alguns exercícios com vocês sobre hidroestática. Olha o que diz número 1. José aperta uma taxinha entre os dedos como mostra a figura. Tá aí a figura. A cabeça da taxinha está apoiada no polegar e a ponta no indicador. Sejam FI, o módulo da força, e PI, a pressão que a taxinha faz sobre o dedo indicador de José, sobre o polegar. Essas grandezas são, respectivamente, F de P e P de P. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que... Bom, vamos analisar primeiro a força, né? Como o objeto está em equilíbrio, está paradinho entre os dois dedos, quer dizer que a força exercida tanto no indicador quanto no polegar são iguais. Beleza. E quanto à pressão? Bom, eu sei que quanto menor for a área de contato, maior vai ser a minha pressão. Então, nesse caso, onde está se exercendo a maior pressão é no dedo indicador, ou seja, o P de I. Então, a alternativa certa, letra D, porque as forças são iguais e a pressão no indicador é maior do que a pressão no polegar. Vamos ver agora número 2. Quando as dimensões de uma força são alteradas, o aumento da pressão em qualquer ponto de sua base, quando cheia, deve-se exclusivamente à mudança de... Bom, a única coisa em uma coluna líquida que faz alterar a pressão é a altura, porque nós sabemos que quanto menor for a altura, menor a pressão. Quanto maior for a altura da coluna líquida, maior a pressão. Então, se eu aumentar a minha profundidade, eu vou estar aumentando a minha pressão. Letra D. Vamos ver agora o número 3. Um reservatório tem forma de paralelepípedo retângulo com as dimensões 2, 3 e 4 metros. A figura 1 representa apoiado sobre a superfície plana horizontal com determinado volume de água dentro, até uma altura de 2 metros. Nessa situação, a pressão hidroestática exercida pela água no fundo do reservatório é P1. Ou seja, vamos pegar um ponto aqui no fundo do reservatório. Esse ponto vai ser exercida uma pressão P1. Qual que é essa pressão? Já aprendi que a pressão é igual à densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura da coluna líquida. Nesse caso, a altura 1. Beleza. E nesse caso, a altura é 2. Então, a pressão no ponto 1 vai ser igual a densidade vezes a gravidade vezes 2. Dando continuidade aqui. A figura 2 representa o mesmo reservatório apoiado de modo diferente. Mesmo reservatório, então mesmos volumes d'água, mesmo tudo, tá? Olha lá, com a mesma quantidade de água dentro. Considerando o sistema em equilíbrio, nas duas situações, e sendo P2 a pressão hidroestática exercida no fundo do reservatório na segunda situação é igual a... Eu quero saber a pressão no fundo deste reservatório. Vou chamar de pressão 2. Bom, a pressão 2... como a pressão 1 vai ser igual a densidade vezes a gravidade vezes a altura 2. Só que eu não sei qual que é essa altura 2 da minha coluna líquida. Não é verdade? É verdade. Mas o que eu sei? Eu sei que o volume desse reservatório é igual ao volume desse reservatório. Então, eu posso dizer que o volume da água aqui, ó, que é a área da base, vezes a altura desse primeiro reservatório tem que ser igual à área da base desse reservatório vezes a altura desse. Lembrando, é a altura do líquido, porque eu quero saber a altura dele. Por isso que eu estou comparando o volume do líquido na primeira situação com a da segunda. Resolvendo isso tudo aqui, eu vou ter 12
2 vezes 3, 6, vezes 2, 12, 3 vezes 4, 12, altura 2. Simplificando tudo por 12, a minha altura 2 é igual a 1 metro. Então, nessa situação aqui, a minha altura 2 é 1 metro. Então, a pressão no ponto 2 vai ser igual ao quê? A densidade vezes a gravidade vezes a altura, que é 1. Bom, então eu cheguei à conclusão que a pressão no ponto 1 é igual a densidade vezes a gravidade vezes 2. E no ponto 2 é igual a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Concordam comigo que a densidade por ser o mesmo líquido é igual e a gravidade por ser o mesmo líquido também é igual? Então, o que eu posso concluir? Eu posso concluir que os dois pertencem ao mesmo sistema, não é? A única coisa que vai variar é a pressão, porque varia a coluna líquida. Vou dividir o primeiro pelo segundo, tá? Vai ficar mais fácil. Pressão 1 dividido por pressão 2 vai dar P1 sobre P2. Densidade dividido para densidade vai dar 1. Gravidade dividido por gravidade vai dar 1. E 2 dividido por 1 vai dar 2. Bacana. Ele quer saber a pressão 2, não é? Então eu vou trocar o 2 pela pressão 2. Vou inverter aqui. Então vou ficar com pressão 1 sobre 2 é igual a pressão 2, letra C. Muito bem. Vamos ver agora a quarta questão. Se cavarmos um buraco na areia próxima às águas de uma praia, acabaremos encontrando água, devido ao princípio físico denominado princípio dos vasos comunicantes. Assinale a alternativa que representa a aplicação desse princípio no sistema formado por 3 recipientes abertos em sua parte superior e que se comunicam pelas bases, considerando que o líquido utilizado é homogêneo, ou seja, um único líquido, né? O que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que em um mesmo líquido, tá? Ele vai ter uma mesma altura em um ramo de um vaso comunicante, tá? Quando é um líquido homogêneo, um mesmo líquido, ele vai ter uma mesma altura em cada ramo do vaso comunicante. E o único exemplo aqui que tem a mesma altura em cada um dos ramos do vaso comunicante é o da letra C. Muito bem, vamos para o próximo. A densidade do óleo de soja utilizado na alimentação é de aproximadamente 0,8 gramas por centímetros cúbicos. O número de recipientes com volumes de 1 litro que se pode encher com 80 kg de óleo é D. Bom, eu vou usar a fórmula, né, da densidade, que é igual a massa sobre o volume. Porque eu tenho a densidade, eu tenho a massa e eu quero descobrir quantos recipientes de 1 litro vai ser preciso. Ou seja, eu vou precisar descobrir o volume. Só que eu tenho um problema. A minha densidade está em gramas por centímetros cúbicos. Eu vou precisar lembrar que 1 grama por centímetros cúbicos equivale a 1 quilograma por litro. Beleza? Beleza. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que 0,8 gramas por centímetros cúbicos é a mesma coisa que 0,8 quilogramas por litro. Já tem o volume em litro, tenho a massa em quilogramas. Beleza, vamos resolver, não é? A densidade. 0,8. A massa são 80 quilos. E o volume, quantos recipientes de 1 litro vai ser preciso para encher. Vou multiplicar cruzado. Vou ficar com 0,8V igual a 80. V igual a 80 sobre 0,8. V vai ser igual a 80 sobre 8 dividido para 10. Mantenho o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo.
Simplificando esse 80 com 8, eu vou ficar só com 10. 10 vezes 10 vai dar 100 litros. Como cada vaso tem 1 litro, eu vou precisar de 100 litros, eu vou precisar de 100 vasos. Muito bem, gente. Olha o número 6. Um tubo de 1,5 centímetros de diâmetro e 10 centímetros de comprimento é cheio com água. A que profundidade, em centímetros, da superfície do líquido, a pressão atmosférica é de 2,0 vezes 10 a menos 3 atm. Considere gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. A massa específica do líquido, 1 grama, não é metros cúbicos, é grama por centímetros cúbicos, beleza? E um ATM correspondendo a 10 a 5 Pascal. A massa específica pode ser representada dessa forma, tá? Nós já vimos como densidade D, nós já vimos como o μ, né? Uma outra forma é com essa letra grega, ok? Muito bem. Então vamos lá. Eu sei que a pressão nesse tubo vai ser a densidade vezes a gravidade vezes a altura da coluna líquida. A pressão, o problema me deu 2,0 vezes 10 a menos 3. Mas eu não posso usar em ATM, eu tenho que usar em Pascal. Então, eu vou multiplicar por 10 na quinta. A densidade específica do líquido aqui é 1 grama por centímetros cúbicos. Posso usar em grama? Não, tem que estar em quilogramas por metros cúbicos. Então, eu vou multiplicar por 10 a 3. Vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é o que eu quero descobrir. Vou ficar com 2 vezes 10 menos 3 mais 5 mais 2. Repetir a base, são meus expoentes. Igual a 1, não precisa aparecer. 10, 3 mais 1, 4H. Passei o 10 a quarta para o outro lado dividindo. Vou ficar com H igual a 2 vezes 10 ao quadrado dividido por 10 a quarta. Bases iguais na divisão, repito a base e subtraio os expoentes. 2 menos 4 menos 2. Fazendo essa divisão, vou ficar com 0,02 metros. O problema pediu em metros? Não, pediu em centímetros. Então, vou multiplicar por 100. Então, a minha altura vai ser igual a 2 centímetros. Letra B. Muito bem. Vamos agora para a número 7. A pressão atmosférica no nível do mar vale 1 atm. Se uma pessoa que estiver nesse nível mergulhar 1,5 metros em uma piscina, estará submetido a um aumento de pressão na ordem de... Bom, gente, primeira coisa que eu preciso saber. Eu sei que sempre que eu tenho 1 atm, corresponde que eu estou a uma profundidade de 10 metros. Tá? Sempre que a pressão for 1 atm, corresponde a 10 metros. Falei isso na videoaula. Se você não assistiu, ou se você não lembra, reveja a videoaula. Ela vai estar aqui no card. Então, eu quero saber qual vai ser a pressão quando ele descer além dos 10 metros mais 1,5. Ou seja, quando ele tiver uma profundidade de 11,5 metros. Multiplicando isso aqui cruzado, eu vou ficar com 10x igual a 11,5. X vai ser igual a 11,5 dividido para 10. X vai ser igual a 1,15. Maravilha. Então, ele vai estar submetido a uma pressão de 1,15 atm. Tá, mas só que eu quero saber em porcentagem. Vamos lá. 1 atm, eu sei que corresponde a 100%. Né?
Como eu quero saber o aumento, eu vou pensar 1,15. Eu tinha o 1 ATM e aumentei mais 0,15 nele. Correto? Porque é o aumento. Quantos por cento vai equivaler? Vou multiplicar cruzado. Então, x vai ser igual a 15% de aumento, letra C. Muito bem. Vamos ver a nossa última questão. E aqui é um pouquinho mais complexa, para a gente poder encerrar com chave de ouro essa nossa correção. Muito bem. Olha só. Um vaso comunicante em formato de U possui duas colunas de mesma altura, H igual a 30 centímetros, preenchidas com água até a metade. Em seguida, adiciona-se óleo de massa específica igual a 0,7 gramas por centímetros cúbicos a uma dessas colunas até a coluna estar completamente preenchida conforme mostra a figura abaixo. Aí está aí a figura. Do lado esquerdo está só com a água, né? Aí a altura total da coluna 30, mas a altura da coluna líquida aqui é só a metade, ou seja, 15 centímetros, essa altura cinza. Ele adiciona o óleo, que é essa parte um pouco mais escura, aí a gente vê que a coluna de água sobe um cadinho, beleza, e desce um cadinho do outro lado. A massa específica da água é de 1 grama por centímetros cúbicos. A coluna de óleo terá comprimento D. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, receita de bolo. Vou pegar o ponto aqui de divisão, né? Aonde divide o óleo com a água. Vou traçar uma reta, porque nessa reta, do outro lado, eu vou marcar na mesma posição um primeiro ponto. Então, aqui eu vou chamar de ponto A e aqui de ponto B. Tá? Pelo teorema de Stiff, a pressão no ponto A tem que ser igual à pressão no ponto B. Beleza? Beleza. Pressão no ponto A. Eu vou ter a pressão atmosférica mais a pressão da coluna líquida. Qual que vai ser essa pressão no ponto A? Vai ser a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura da coluna A. Isso vai ter que ser igual à pressão atmosférica no ponto B, mais a densidade do óleo, no caso, vezes a gravidade, vezes a altura do óleo, a altura da coluna líquida do lado de cá. Estou somando pressão atmosférica aqui, estou somando pressão atmosférica aqui, posso cortar. Vou ficar só com densidade vezes gravidade vezes a altura da água, igual a densidade vezes gravidade vezes a altura do óleo. Estou multiplicando gravidade aqui, posso cortar. Ou seja, a densidade vezes a altura da água tem que ser igual a densidade vezes a altura do óleo. Beleza. As duas densidades eu já tenho. Mas e a altura? Bom, vou ter que apelar para a sapiência de vocês. Olha só. Concordam comigo que até esse ponto aqui eu tinha metade da coluna líquida? Concordam? Beleza. O que acontece? A água vinha até aqui nos dois pontos, não é? Então, o que aconteceu? Ela subiu uma altura X e foi obrigada, já que subiu aqui, ela teve que descer essa mesma altura X aqui, não é? Beleza, porque se não tivesse o óleo, essa altura X teria descido, essa aqui teria subido. Então, aqui também tem uma altura X, que é a mesma altura. E aqui eu tenho uma altura de quê? Até aqui era 15. Se o total era 30, então esse resto aqui vale 15. E isso tudo aqui é a minha altura do óleo. Beleza? Beleza. Ah, professor, um monte de letra. Vai dar certo isso? Vai sim. Vamos lá. Vamos substituir que vai dar certo. Ó, a densidade da água, 1 grama por centímetros cúbicos. Posso deixar em gramas por centímetros cúbicos? Posso.
porque as duas densidades estão na mesma unidade e as duas alturas também vão estar. Então, eu posso permanecer aqui com 1 grama por centímetro cúbico vezes a altura da coluna. Eu tenho um pedacinho de x aqui, eu tenho um pedacinho de x aqui, x mais x, 2x. Igual a densidade do óleo. Densidade do óleo, 0,7. Vezes a altura. A altura da coluna líquida do óleo é o quê? É o 15 mais x. Faço a distributiva aqui. Vou ficar com 2x igual a 10,5, 0,7 vezes 15, mais 0,7x. Passa esse 0,7 para lá, subtraindo. Vou ficar com 2 menos 0,7, 1,3x igual a 10,5. Dividindo 10,5 por 1,3, eu vou ter algo aproximado de 8. Aproximado, beleza? E qual que vai ser a altura da coluna líquida? Vai ser os 15 que eu já tinha, mais os 8 que eu descobri, que vai dar 23. Como é tudo aproximado, o que está mais próximo aqui é o 22,5, letra C. Muito bem, gente. Por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, assiste esses vídeos que eu vou deixar indicado aqui e compartilha esse conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!